Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Jogo da Alma. Bem, hoje nós vamos falar sobre o terceiro ciclo, né? Falamos sobre o primeiro ciclo nos vídeos anteriores, depois sobre o segundo ciclo e agora nós vamos falar sobre o terceiro. Bem, para não ficar muito longo o vídeo, eu decidi deixar as músicas no site, certo? Eu vou botar um link, indicação de algumas músicas para o primeiro, como a gente já viu, para o segundo e para o terceiro, tá certo? Lá vocês podem ouvir as músicas para ir começando a entender esse território, né? Esse ciclo, de todos os ciclos do Jogo da Alma. E você também pode ver músicas que tenham muito a ver com cada ciclo também que você está vivenciando, tá certo? Pode colocar lá nos comentários também, pode deixar também uma dica de música. Esse site vai ser o nosso ambiente, né? Vai ser a nossa casa, onde a gente pode ter mais contato e por aí vai, certo? Então as músicas eu vou deixar no site, tá bom? Bem, hoje o terceiro ciclo aqui do nosso Jogo da Alma é o ciclo adulto, né? Seria aqui a estação da ação. Quando a gente olha esse ciclo como o nosso chakra, nosso centro de força, seria aqui, ó, o estômago. É a nossa capacidade de nos colocar na vida. Seria o nosso centro de inteligência, tá? Então, vou trazer algumas explicações sobre esse ciclo da inteligência. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é o momento em que nós, como adulto, né, como o ciclo da ação, nós tomamos decisões do que fazer ou o que não fazer. Por exemplo, o segundo e o primeiro ciclo, eles são muito instintivos, né? O segundo é da reação. Tudo que acontece eu reajo, né? Eu não respondo, eu faço uma reação em relação ao que eu estou ouvindo. E do primeiro ciclo é da vitalidade, né? Eu estou no momento que eu estou procurando sobreviver, certo? No segundo, reagir e no terceiro, a ação. Então, falando de uma forma bem simples, eu poderia dizer que o terceiro ciclo, como eu já falei, é o ciclo das escolhas. É o ciclo da escolha mais consciente. Eu já sei, eu já vivenciei a raiva, né, no primeiro ciclo. Eu já vivenciei a ilusão no primeiro ciclo, eu já sei como funciona a raiva, eu já sei como funciona a ilusão, né? No terceiro ciclo, eu já vivenciei o apego, eu já vivenciei a inveja, a futilidade. Então, agora que eu já vivenciei tudo isso, eu já sei como funciona, eu já sei qual foi minha experiência em relação a isso. No terceiro ciclo, eu tô mais consciente do que eu quero realmente me iludir ou do que eu tenho raiva, né? Se vale a pena, né? Do que eu devo me apegar. Será que vale a pena me apegar? Olha a experiência que eu já tive, tá? Então o terceiro ciclo é isso. Eu já passei por outros ciclos e agora eu tô mais consciente da experiência que eu fiz. Eu gostaria de deixar bem claro aqui como é importante pra gente vivenciar. Muitas vezes, quando a gente está vivenciando muito o primeiro ciclo, a gente está muito na ideia do medo, ou segundo, do apego. Então, a gente tem dificuldade de se abrir para vivências novas. Mesmo que essa vivência nos cause dor, nos cause mágoa, mas nós estamos aprendendo, certo? Então, se você está em dúvida se você deve vivenciar algo ou não, vivencie. Vivencie, porque só você vai saber. Você pode dizer depois, eu vivenciei, não gostei, não foi bom pra mim, não fiquei feliz. Ótimo, agora você já sabe que aquilo não funciona pra você. Pode funcionar pra outras pessoas, pra um amigo, pra um familiar, mas pra você não funciona. Então, eu vou dar um exemplo, como eu falei, eu só posso falar de mim, que eu estava falando. Eu passei por uma experiência, né? Na época eu não estava trabalhando, não era terapeuta ainda. E eu vivenciei trabalhar com trader, né? Trader em relação à questão de investimentos, dólar, Bitcoin, euro, enfim, vivenciei isso. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer, tá? Então eu vivenciei isso até um momento que eu percebi que não era pra mim. Aconteceram coisas que realmente me tiraram daquele mundo e foi o momento que eu disse, realmente, depois dessa, isso não é pra mim, tá? Então, eu sei, eu vivenciei e eu concluí que isso não era pra mim.
Então, o que é muito importante nessas primeiras casas é a gente vivenciar, né? Quem já tirou a casa 9 aí, que fala sobre o desejo, na casa 9 nós falamos assim que é preciso viver o desejo, entrar nele, usufruir, né? Soltar e eliminar o que não me serve mais, né? Tudo que me apraz, porém nem tudo me convém. Então a ideia é a gente vivenciar, ter as experiências e ter nossas próprias conclusões,